Olá, é com muita alegria que eu estou com vocês esta manhã e depois também outros horários para participar a convite do reverendo Reginaldo von Zuben deste curso que está sendo ministrado ao longo do mês de julho. A minha responsabilidade é muito grande, sobretudo depois das aulas maravilhosas que nós tivemos com o reverendo Leontino e com o reverendo e professor Esni, ambos professores também da FATIP. Eu sou René Mendes, sou membro da primeira IPI aqui de São Paulo. A minha formação não é teológica, minha formação é na área da saúde como médico e professor de saúde, professor de medicina. E agradeço o convite e a honra de poder participar deste curso que tem esse tema tão precioso e importante, pelo qual agradeço também a oportunidade de estar com vocês. Como vocês podem ver nesse primeiro slide, o curso tem o título Saúde Emocional na Pandemia. Esse é o título geral desde o primeiro domingo de julho. Este é o terceiro domingo e meu tema é um subtema, os relacionamentos interpessoais. Então o título de hoje é Saúde Emocional na Pandemia, os relacionamentos interpessoais, entre pessoas. E nesse sentido, então, eu gostaria de convidar vocês para usar como tema básico, texto básico da Bíblia, o conhecido texto de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que é o texto que tem o título O Bom Samaritano. Muito já se falou sobre este tema, alguns chamam de parábola, outros chamam de fatos reais, e é um texto que tem sido abordado de muitas formas, inclusive recentemente em temas da pregação do culto das 10h45 pelo reverendo Valdinei. Mas eu queria usar esse texto básico, Lucas 10, 25 a 37. Nós não vamos ler o texto inteiro e antes disso também nós vamos fazer uma oração para que Deus nos ilumine nessa classe ou nesse estudo. Senhor Deus, estamos na Tua presença, agradecidos pelo privilégio de poder falar da Tua palavra, falar das coisas boas que a Tua palavra nos ensina. Uma responsabilidade muito grande. E o Teu Espírito Santo vai nos iluminar, como nós estamos te pedindo agora, tanto quem vai falar, como também quem vai ouvir e quem vai praticar a palavra que for aqui estudada e ministrada nesta manhã e nos horários que for visto e ouvido este vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Quero também acrescentar, antes de começar nosso tema, que para mim é um privilégio especial, pela primeira vez, sentar junto à mesa. Esta mesa é famosa e essa cadeira também é a famosa mesa e cadeira do reverendo Eduardo Carlos Pereira. E eu estou nesse momento também gravando esta aula no edifício Eduardo Carlos Pereira. Portanto, estou triplamente gratificado de ter a mesa do reverendo, a cadeira do reverendo e o prédio que tem o nome dele, reverendo Eduardo Carlos Pereira. E vamos então ao tema de hoje, que é a saúde emocional na pandemia, a questão dos relacionamentos interpessoais. Por que eu escolhi esse texto do Bom Samaritano? Esse texto pode ser analisado de várias formas, doutrinariamente, na prática, filosoficamente, mas nesta lição, nesta classe, eu organizei esse texto com três modelos de relacionamentos interpessoais. Como você pode ver na tela agora, o primeiro modelo de relacionamento interpessoal, eu estou chamando aquela atitude agressiva e hostil dos chamados salteadores, o assim chamado, que eu estou rotulando como
o que é teu é meu. A atitude dos que atacam, dos que tiram, dos que roubam, dos que machucam e depois abandonam os mais vulneráveis. Então, neste primeiro tópico, que eu estou chamando a atitude e o comportamento de o que é teu passa a ser meu, nós vamos ler então, eu vou ler com vocês o versículo 30 desse texto que nós acompanhamos desde o versículo 25, que dá a ideia do contexto. O versículo 30 diz o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Esse é o versículo 30. Nós agora então vamos fazer algumas reflexões sobre este tipo de relacionamento interpessoal. O que é teu é meu. Roubar, tirar, ferir, machucar, que é a primeira parte da nossa reflexão sobre os três modelos que esta história nos traz e que esta manhã vai ser para embasar nossa reflexão sobre a saúde emocional. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que estamos, nesse momento, profundamente fragilizados. O contexto é um contexto de pessoas fragilizadas, você, eu, todos nós, de alguma forma, estamos fragilizados pela pandemia, mas alguns foram mais atingidos do que outros. E essa pandemia não se distribuiu e nem vem se distribuindo de forma democrática, de forma homogênea, de forma igual para todos. Pelo contrário, há uma predileção da doença se desenvolver e adquirir formas graves, a Covid-19, segundo alguns determinantes biológicos, um dos quais eu também me enquadro, que é a questão da idade. Desde o começo, desde o ano passado, desde março do ano passado, já se ouvia dizer que os idosos eram mais acometidos. Em segundo lugar, um outro fator também biológico, que são as pessoas que têm comorbidades ou que têm outras doenças. Essas duas, e ainda se for idoso com comorbidades, há superposição de dois fatores de risco, ou grupos de risco, E, portanto, a fragilização é muito heterogênea, uns mais, outros menos. Mas não são só os fatores biológicos, os fatores sociais e econômicos. Todos sabemos que a distribuição da pandemia é desigual e atingiu mais os pobres, atingiu mais os moradores de periferia, atingiu mais os negros, atingiu mais as mulheres pobres e negras que não podem ficar em casa como eu estou em casa, trabalhando em casa, as pessoas que não puderam ficar em casa, seja porque não tem casa, seja porque a casa não tem o conforto ou as condições para, de alguma forma, trabalhar, seja porque a natureza das suas atividades não permite que o trabalho seja feito em casa, os assim chamados trabalhadores e trabalhadoras essenciais. Também os avulsos, os domésticos, os informais, os autônomos de verdade ou não de verdade. Enfim, uma série de pessoas estão mais expostas, mais fragilizadas pela pandemia. E então, o começo dessa minha fala é para dizer que tal como aquele viajante que ia de Jerusalém a Jericó, um trecho de mais ou menos 25 a 26 quilômetros, estava sozinho, e esse estar só não era só uma condição física ou uma condição circunstancial de estar só, mas ele também representa todos os que estão sós, frágeis, fragilizados, e a pandemia veio a fragilizar os mais frágeis e veio de alguma forma acometer pessoas como você e eu, com
preocupações, com doença, com o medo, com a ansiedade e com vários outros estresses importantes sobre cada um de nós. E eu queria nesse momento dizer que todos nós, os mais frágeis, estamos de certa forma à beira do caminho. E este é o cenário, dessa pandemia. Pessoas fragilizadas, pessoas sensíveis, e neste contexto vou completar esta ideia de encontrar os roubadores. Não é só o vírus, o SARS-CoV-2 que ataca as pessoas, mas há muitos outros vírus também perversos e cruéis que atacam as pessoas, atacam roubando-lhes não só a vida e a saúde, como faz o vírus, mas roubando-lhes a alegria, roubando-lhes a esperança, e o fazem de uma forma utilizando, sejam fake news, sejam notícias manipuladas, sejam informações mentirosas, sejam informações hostis de manipulação política, pioradas pelo posicionamento de algumas denominações, algumas igrejas, que, por exemplo, em relação à própria doença, se posicionam no negacionismo, por exemplo, impedindo e atrasando e complicando o uso da proteção individual, como as máscaras e as outras medidas sanitárias, e agora com a questão da vacina. Se de um lado um governante irresponsável que ameaça as pessoas que quem for vacinado se transforma em jacaré, que é uma leviandade criminosa, dizer isto, há pastores e pastoras e denominações que vêm também dizendo que se você receber a vacina, você será marcado com o sinal da besta, uma mistura de negacionismo, de bolsonarismo e principalmente de uma heresia escatológica, que é ver na vacina a implantação do sinal da besta, segundo denominações e igrejas estão utilizando estas ameaças e esse terrorismo. Portanto, o que eu quero dizer nesse momento é que há muitos especialistas, muitas pessoas que se especializaram em atacar, tal como aqueles salteadores, atacar as pessoas, em vez de roubar o dinheiro e as coisas e os machucarem fisicamente, machucam emocionalmente, com notícias falsas, com terrorismo, estou chamando até de terrorismo evangélico, chamando até de teologia do medo, e outros ataques que estão fragilizando as pessoas. E eu termino, sem contar os que estão também extorquindo, né? Os que estão aumentando o aluguel, os aluguéis, estão de alguma forma trabalhando como agiotas ou extorquindo os endividados. E eu termino essa primeira parte lembrando que depois de tirar tudo do outro, aqueles salteadores abandonar à beira do caminho a pessoa ferida. E essa pessoa ferida é a pessoa que ficou machucada pelos ataques destas pessoas que se especializam em repetir este comportamento dos salteadores. O que é teu, a tua alegria, a tua vida vai ser prejudicada por mim. Vou tirá-la para mim. Este é o primeiro modelo perverso que esta história do bom samaritano nos ensina. Eu vou passar para a segunda parte, como vocês podem ver aqui no slide. Eu estou chamando essa segunda parte de o que é teu, é teu. O que é meu, é meu. A indiferença, individualismo, egoísmo frente ao outro. E esta passagem, esse conceito de que agora o que é teu, o que é meu, está baseada num texto que nós vamos ler juntos, também está no diapositivo seguinte, no slide seguinte, que é
Lucas 10, mas é 31 a 32, onde nós lemos a seguinte palavra que está projetada aqui no slide. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Essa expressão passar de largo, na nova tradução na linguagem de hoje, está em outras palavras que eu vou ler aqui. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada e foi embora pelo outro lado da estrada. Esta é o mesmo texto do versículo 32 do capítulo 10 de Lucas, que nós estamos acompanhando, só que na nova tradução da linguagem de hoje. Tratou de passar pelo outro lado, desviando-se e desprezando, nem olhando para a situação que estava ali exposta. Esse é o grupo das pessoas movidas pelo individualismo, pelo egoísmo, pela indiferença e que seguem este modelo que eu estou chamando: o que é teu, o que é meu, não quero nem saber, vire-se. Queria falar refletir com vocês nesse momento, que nós estamos num momento em que, por medidas sanitárias, se está desde março do ano passado aqui no Brasil e outros países já antes, pregando, obrigando, orientando, ensinando sobre o chamado isolamento social, o distanciamento social e quarentenas. Essas medidas sanitárias são necessárias para impedir o alastramento da pandemia, alastramento do contágio, da doença e também da morte. Porém, de alguma forma, eu quero chamar a atenção de que distanciamento social, isolamento social e quarentena vieram de alguma forma a reforçar esses comportamentos antissociais da indiferença, do individualismo e do egoísmo. Isto já havia muitas pessoas que já tinham isso, que são o que eu chamo de acentuação de traços de comportamento desviantes pré-existentes. Mas agora a pandemia veio como se fosse uma luva. Ela justifica a indiferença, o isolamento e o distanciamento social, mas o distanciamento de todas as pessoas, dos familiares, distanciamento dos amigos, distanciamento da igreja, distanciamento de vizinhos, justificado ou atribuído à pandemia. Estou dizendo então que as medidas sanitárias indicadas por razões biológicas, razões epidemiológicas, elas têm tido uma repercussão, um impacto sobre a vida em sociedade, sobre as relações interpessoais muito perigosas, seja reforçando traços, desvios de comportamento de pessoas isoladas, pessoas que não cultivam as relações interpessoais, seja justificando, e pior do que isso, há uma tendência de que isso venha a ser o chamado novo normal. Tem se falado muito sobre o novo normal. Eu já vou antecipando a vocês todos de que essa expressão novo normal, ela não é aceita por mim. Eu chamo de velho anormal e a possibilidade de construir um novo normal. Não de repetir esse mesmo atual normal, que é muito anormal. Ele é hostil, ele é agressivo, ele é egoísta, ele é todo baseado em grandes diferenças sociais, em desigualdade social. Nós estamos sendo chamados a ajudar a construir um novo normal. Além do que, este traço de isolamento, distanciamento, ele acentua um outro erro, que é a chamada culpabilização da vítima. Ou seja,
Quem adoeceu, claro que adoeceu porque ele saiu, porque ele falou com alguma pessoa, porque ele de alguma forma, ou porque ele é obeso, ou porque é diabético. E assim começa a haver a lista de acusações sobre a vítima, o perfil da vítima. Este é um dos traços e é um dos desvios importantes que essas medidas sanitárias estão provocando no comportamento das pessoas e, de alguma forma, prejudicando as relações interpessoais. Há outro desvio importante, porque com o distanciamento, com o trabalho em casa, o homework e o trabalho remoto, o teletrabalho, acentua-se o individualismo, ou seja, quebra-se a linha importante da solidariedade, do coleguismo e de as pessoas poderem trabalhar lado a lado com seus pares e de alguma forma exercer o que nós chamamos, tem sido chamado de apoio social, as pessoas terem amigos, as pessoas terem colegas, e as pessoas estão gostando disso, estão preferindo ficar em suas casas, trabalhando em casa como opção, em vez de trabalhar ao lado de outras pessoas. Esse é um traço desviante importante que prejudica, intoxica as relações interpessoais. Mais ainda, além a experiência, por exemplo, com as atividades virtuais, cada um na sua casinha, cada um na sua janela. Na sua janelinha temos visto reuniões desde 3, 4, 5 pessoas até mais de 100 pessoas, 150, cada um no seu quadrado. Isso tem sido uma necessidade da pandemia, mas tem sido também um ataque às relações interpessoais, não só entre, por exemplo, professores e alunos. O professor não vê o seu aluno, acha que está lá, mas só tem o nome dele, mas talvez não esteja lá, como também no sentido da sociabilização entre pessoas. Esse comportamento do levita, do sacerdote, de fazer de conta que não era com ele e reiterar a posição de que o que é meu, o que é teu, não tem nada a ver com isto, tem sido, infelizmente, também acentuado pela teologia da prosperidade, o que eu chamo de heresia da prosperidade, que é dizer, se você é um homem, uma mulher de Deus, que obedece a Deus do jeito certo, você vai só prosperar, você vai só enriquecer, você não vai adoecer. E então, se você por acaso está doente, está com problema, a culpa é sua, você pecou, você deixou de pagar o dízimo, e com isso vai distanciando as pessoas e criando esse terrorismo e essa chamada teologia do medo, né? Que eu queria então aqui acentuar, que ela intoxica as relações e que ela fortalece e de alguma forma consagra o modelo do levita e do sacerdote, que é eu cuido de mim e você cuida de você, eu não tenho nada a ver contigo. Essa quebra da solidariedade e dos laços sociais. Esse é o segundo modelo a partir desta história do bom samaritano, e que nós vamos passar então agora para a terceira e última parte. A terceira e última parte desse tema, o tema é a questão da saúde emocional na pandemia, os relacionamentos interpessoais. E como eu estou falando nos modelos, em três modelos, a partir da história, eu digo da história, nem digo da parábola do bom samaritano, eu vou para o terceiro modelo. O primeiro modelo era baseado naquilo que as pessoas que tiraram das outras, né? O que é teu é meu. O segundo modelo, as pessoas do individualismo e do egoísmo, o que é meu, o que é teu é teu. Mas, como vocês vão ler agora, nós vamos ler juntos aqui na projeção, nós vamos ler o texto de Lucas 10, 33 a 35, que vocês podem me acompanhar na tela. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o,
compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, cuidou dos seus ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, uma moeda, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Na linguagem, na chamada nova tradução da linguagem hoje, essa expressão passou-lhe perto foi traduzida, então, chegou-se perto dele. Com isso, nós vamos, então, para fazer as reflexões desse terceiro bloco. Como eu disse, esse terceiro modelo tem esse título: o que é meu é teu. O que é meu passa a ser teu. 3 modelos de relações interpessoais. É importante dizer que esta atitude, esse comportamento nas relações interpessoais, e agora estou sempre me referindo no contexto da pandemia, esse comportamento é expresso por gestos, por ações, por palavras com o outro, levando em conta que o mundo não sou só eu. O mundo só existe em função dos outros que nos cercam. Nós não somos o único habitante neste universo. E a riqueza, justamente, de todo o ensino e toda o que a Bíblia ensina é o nosso olhar, os nossos gestos, as nossas palavras para e com o outro. O outro, nesse caso, era este ferido. Diz a palavra que nós acabamos de ler que o samaritano chegou perto dele. Perto dele. Aproximação. Aproximação pode ser física ou afetiva, ou física e afetiva. Chegar-se perto do outro. Relações interpessoais na pandemia. Diz mais a palavra: e vendo-o, compadeceu-se dele. Compadecer-se significa compaixão. Compaixão significa empatia, ver uma pessoa, chegar perto da pessoa. Empatia é sentir como o outro. Sentir como se estivesse no lugar do outro. E essa palavra empatia, embora não apareça diretamente na Bíblia, ela foi mostrada por Jesus abundantemente nos ensinos em que a tradução da Bíblia fala em compaixão, e fala assim que Jesus, cheio de compaixão, o condoído significa doer junto, ou seja, doer em mim aquilo que dói no outro. E diz mais a palavra que acabamos de ler: pensou-lhe os ferimentos e depois tratou dele na pensão. Pensar os ferimentos não é pensar aqui, é tratar, cuidar, fazer um cuidado local. E aí vem a palavra cuidado. Hoje nós estamos à busca da valorização ou do resgate dessa dimensão chamado cuidado. O cuidado com o outro. Cuidado com o outro não é fiscalizar o outro, é cuidar do outro com gestos, atitudes e palavras. E mais, a palavra mostrou para nós que o samaritano mobilizou-se a si mesmo, mobilizou o jumento, ou o cavalo, o animal. Eu até fui ver algumas gravuras, não fotos da época, mas as gravuras, predomina a ideia de um jumento. Poderiam ser um outro animal. E acabou descendo do animal, colocando o infeliz assaltado, roubado, ferido, vou fazer um parênteses aqui, na pandemia, colocou-o sobre o animal. E não sabemos a que altura da estrada eles estavam, porque o trecho, como mencionei no começo, é de 25 a 26 quilômetros. E ele foi e completou, então, o trecho a pé. E o ferido foi com o jumento, lembrando do texto de Paulo aos Gálatas, que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Levar a carga, às vezes, significa levar o próprio irmão, como foi o caso dele e do jumento. Até o jumento foi mais cristão do que muitos de nós. Cuida desse homem, foi a frase, a encomenda lá foi cuida desse homem. E essa frase ecoa até hoje, cuida desse homem e dessa mulher. Eu vou terminando com duas reflexões finais. A primeira reflexão é que, em vez de nos colocarmos sempre como vítimas, em vez da chamada vitimização, eu sou um pobre coitado, eu estou sempre doente, eu estou sempre choroso, eu estou sempre enfermo, cheio de problemas, nós tentamos nos colocar numa posição diferente. Por isso que essa lição, esse curso vem para nos animar. Eu escrevi aqui e vou ler com vocês. Mesmo sendo frágeis e também carentes e necessitados, podemos fazer algo, seja em gestos, seja em ações ou em palavras, pelos outros, que por certo podem estar precisando mais do que nós. E eu trago o texto de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículos 9 e 10, é uma série, um texto longo, mas no 9 e 10, na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito às vezes o seguinte, vou abrir 2 pontos, aspas. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Fecha as aspas. 2 Coríntios 6, 9 e 10, na tradução da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, nessa primeira reflexão, pode ser que nós estejamos também em uma situação difícil, mas segundo a Bíblia, nós podemos nos reposicionar nessas relações interpessoais e dizer assim, há alguém que está pior do que eu, há alguém que precisa mais do que eu, há alguém que está perto de mim. Se eu olhar como o samaritano e não como o levita e como o sacerdote, que nem olharam, né? Atravessaram a avenida, a estrada, para não chegar perto. O outro fez o contrário, atravessou a avenida, ou a estrada, né? Para chegar-se perto. Pois então, sempre haverá, se nós estivermos posicionados como o samaritano, que foi chamado de bom, mas ele talvez não fosse apenas bom, fosse essencialmente um modelo, que é esse meu terceiro modelo, o que é meu passa a ser teu, eu compartilho com muita alegria. E por último, a última reflexão, já encerrando a nossa aula de hoje, tem a ver com um conceito, uma tese que eu tenho, que eu escrevi o seguinte: cuidar do outro também pode produzir saúde emocional e espiritual. Além de mim, e além de beneficiar o outro, passa a ser bom para mim também. Cuidar do outro passa a ter um efeito terapêutico. É uma terapia para mim, faz bem para mim, além de fazer bem para o outro. Em vez de chorar, em vez de lamentar, no momento em que você vê o outro e cuida do outro, você acaba se reforçando, se renovando, se fortalecendo na sua fé, na sua saúde emocional. E é o texto que eu trago, conhecido de todos, sobre Jó, naquela situação tão dramática. Diz a palavra de Deus, já lá no último capítulo 42 de Jó, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava, ou outra versão diz, ou após ele ter orado pelos seus amigos, na verdade amigos entre aspas, porque eram mais detratores e de alguma forma judiaram muito dele. Quando Jó passou a orar por eles, o resultado foi reverso. Deus mudou a sorte dele, sorte no sentido de tudo aquilo que ele tinha sofrido, no momento que ele orava pelos outros. Isso que eu estou chamando de terapia espiritual e emocional, em que eu melhoro cuidando do outro. Em vez de eu ficar lamentando a má sorte que eu tenho, eu vou ser grato a Deus e vou dizer assim: que bom que Deus me trouxe até esse momento
e que eu posso olhar para este ou para aquela pessoa que está em situação pior que a minha, E com isto eu concluo a nossa classe dizendo, eu não sou um terapeuta emocional, eu procuro apenas como um cristão e como um professor, como um médico, procuro de alguma forma, nessa pandemia, estimular que as pessoas se posicionem como este samaritano, o terceiro modelo, o despojamento e dizer, aquilo tudo que eu tenho passa a ser teu. Inclusive o jumento, vai de carona ali que eu vou a pé, você está pior do que eu vou a pé, você não pode nem caminhar. Essa atitude é a atitude que eu estimulo a todos vocês no final desta classe, que escolham o terceiro modelo, o modelo das relações interpessoais, de eu oferecer para o outro aquilo que eu tenho. E nós temos algo muito importante, nós temos a salvação que vem de Jesus, a paz, a alegria e a esperança, que pode ser que o outro não conheça e não tenha essa experiência. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, uma boa semana, e essa saúde emocional na pandemia vai para cima, não por terapias milagrosas ou não por autoajuda apenas, mas essencialmente olhando de onde me vem o socorro, conforme a palavra de Deus, e não acumulando para mim, mas eu transmitindo, transformando e me tornando um portador deste socorro para o outro. Muito obrigado, até mais.